Os negócios sociais vêm se desenvolvendo no Brasil. Apesar de emergente, o país ficou em segundo lugar no ranking de empreendimentos de impacto social da América Latina. De acordo com dados do Sebrae, o Brasil tem 17 milhões de pequenos negócios, sendo que mais de 800 são empreendimentos sociais. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender qual o cenário das empresas de impacto social no país e qual o perfil desses empreendedores que vem ganhando o mundo. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe a professora e autora do livro Negócios de Impacto Social, Guia para os Empreendedores, Tânia Limeira, e o diretor de Desenvolvimento Institucional do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, CIEDES, Vitor Ladeira. Resolver um problema social ou ambiental, prestar serviços ou desenvolver produtos inovadores capazes de promover melhor qualidade de vida da população, principalmente de baixa renda. Esses são alguns propósitos que mobilizam os empreendedores de negócios de impacto. Dados da Andi Brasil, rede de empreendedores de países em desenvolvimento, mostraram que até 2018, esse tipo de mercado movimentou cerca de 60 bilhões de dólares em todo o mundo. Qual o perfil do empreendedor de negócios de impacto aqui no Brasil? E qual a diferença desses negócios para os empreendedores tradicionais, como a gente conhece? Eu acho que seria interessante comentar que os negócios sociais, eles surgem na década de 80, ou seja, nós estamos falando de praticamente 30 anos, né? Nos Estados Unidos e na Europa, num momento de crise econômica no mundo, em que as políticas governamentais, principalmente os Estados Unidos, da Inglaterra e da Europa, restringiram investimentos na área social e restringiram o apoio a organizações sociais, que são tradicionalmente as organizações que atendem as populações de baixa renda, em vulnerabilidade social e econômica, etc. Então surge, primeiro no terceiro setor, as organizações sociais passam a buscar novas fontes de receita e a iniciar atividades empreendedoras, prestando serviços em troca de receita para a sustentabilidade dos seus negócios. Esse movimento se espalha no mundo, porque ele está suportado por também um movimento na área acadêmica, na área empresarial também, de questionamento do modelo econômico que a gente chama de capitalista, que está excessivamente voltado para o lucro, em prejuízo muitas vezes da sociedade. Então esse movimento surge como um resgate dos valores originários de uma empresa, que é atender a uma necessidade social. E ela se volta a isso e coloca como foco a satisfação do cliente, a satisfação das necessidades, quaisquer que sejam, desse público. Aqui no Brasil, esse movimento surge também no final da década de 80 e se expande já na década de 90, com várias iniciativas surgidas por jovens empreendedores, predominantemente, e eu diria que o Rio de Janeiro foi um dos pioneiros na criação desse novo modelo de negócios. Por exemplo, nós temos um caso muito conhecido, que é o CDI, Comitê de Desenvolvimento de Informática, que hoje tem um outro nome, chama-se ONG Recode, que foi para a favela Dona Marta, esse empreendedor foi para a favela Dona Marta para oferecer serviços de informática e treinamento de informática dos jovens da favela. Então esse foi um primeiro exemplo e hoje nós temos no Rio inúmeras iniciativas de empreendedores. E basicamente essas pessoas, como elas se diferenciam do empreendedor tradicional? Porque ele tem como foco, como meta, como anseio, desejo, efetivamente atender uma demanda social. Faz parte do primeiro desenho, né, de missão, visão, valores da empresa, colocar esse impacto também na população ou em uma demanda específica que ele vê ali para resolver. Ou seja, o foco não é geração de lucro, não é geração de riqueza para o acionista. É também, mas como consequência, não como foco principal. Então, o foco principal é atender demandas que hoje não são atendidas pelos negócios tradicionais. Mas ainda dentro desse histórico que você apresenta, a gente vê muito movimentos de ida para as comunidades
de universitários, de jovens, para olhar para esse espaço e desenvolver negócios de impacto social. Agora, a gente vê também um movimento hoje mais emergente, que foi retratado pela publicação que o SEDES lançou no passado, que é desse movimento surgindo dentro do próprio território das favelas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Vitor. Perfeito. Isso tem muito a ver com o conceito de empreendedor, né? A professora Tânia traz esse resgate histórico, né, muito importante, e eu gostaria de frisar o que é o empreendedor, né, para o SEDES. O empreendedor para o SEDES nada mais é do que um agente de mudança. É o sujeito que é capaz de observar alguma questão em um produto, ou em serviço, ou mesmo um problema social, e pensar ideias, criar soluções para que esse problema seja endereçado. E num contexto brasileiro, na verdade num contexto sul-americano, né, em um país em desenvolvimento, com uma série de problemas, né, que entra ano e sai ano, nós discutimos as mesmas questões sociais, há de se pensar de maneira criativa, há de se pensar soluções inovadoras para esses problemas sociais que são complexos. Então começa-se um movimento no interior das favelas, né, das periferias, de agentes de mudança, ou seja, de jovens, em sua maioria, que começam a observar esse seu território e propor soluções inovadoras para equacionar aquela questão. Em alguns lugares, né, fala-se muito do jeitinho, da gambiarra, né? Eu prefiro falar que é inovação aplicada, né, que é o que a gente observa dentro dos territórios, dentro da favela. Então, a favela hoje, né, no contexto do Rio de Janeiro, é um locus de inovação e de experimentação. Um local onde a necessidade e a colaboração permite que soluções criativas e inovadoras sejam criadas e endereçam uma série de questões. E, obviamente, há um interesse, né, de grupos econômicos de utilizar toda essa potência para se gerar negócios que, ao passo que enderecem problemas sociais, também gerem algum tipo de lucro, algum tipo de benefício. A renda, né, no final do dia, que de fato é muito valiosa. Então, na verdade, o empreendedor ele é um agente de mudança, é aquela pessoa que quer gerar algum tipo de transformação no sentido de impactar o maior número de pessoas possível. E né? Que negócios vocês conseguiram mapear nesse trabalho específico que vocês fizeram e que deu origem ao relatório? Nessa própria publicação, a gente divide, por conta do que a gente identificou nesses territórios, a gente identifica os negócios como negócios de favela, negócios na favela e negócios para a favela. Né? O negócio de favela é aquele negócio raiz. É aquilo que emerge dentro do território a partir de uma necessidade evidente, né? Ou da falta, da escassez de algum tipo de serviço, e então gera-se ali a inovação. E aí você tem o carteiro amigo na Rocinha, e aí você tem as passadeiras comunitárias. Então você começa, o próprio mototáxi, né, que surge muito nesse contexto de necessidade de subir a favela dentro daquelas vielas. Então, uma série de negócios inovadores, de fato, e que surgem, né, a partir de uma demanda. Então, esses são os negócios raiz, negócios de favela. O na favela é aquele tipo de negócio que é a conveniência, né? É o tipo de serviço que, normalmente, eu sairia da favela para poder, por exemplo, cortar meu cabelo no asfalto, né, no outro bairro, ou ir para uma agência, por exemplo, para pegar um empréstimo, e por aí vai, ou um mercadinho, enfim. E aí começa-se a criar uma série de conveniências dentro do próprio território para que esses moradores não precisem sair. Então eu tenho tudo aqui dentro desse meu território. E o para a favela tem essa lógica que nós falamos um pouquinho antes, que é o empreendedor de fora que observa a favela como um território economicamente ativo e em grande potencial, e ele leva, né, um caso de lojas, enfim, de departamento, agências bancárias maiores, que vão para aquele território para explorar esse potencial econômico e oferecer serviços que talvez aquela comunidade não consiga, de fato, prover. Então, dentro desse contexto, surge um pouco de cada. Surge um negócio raiz, surge um negócio que é a mera conveniência, que são negócios não tão inovadores, mas que prestam um serviço para quem mora ali, e o negócio de fora, né? E aí a gente tem uma gama de serviços que é o que a gente está acostumado mesmo fora desse território. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto e mergulhando um pouco mais na questão da legislação. Que legislação é essa que a gente precisa que surja para dar base e visualizar melhor esse tipo de negócio? Mas é no próximo bloco, não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Tânia Limeira e Vitor Ladeira.
De acordo com dados da Pipe Social, mais de 60% dos negócios sociais estão localizados na região sudeste do Brasil. Só o estado de São Paulo concentra cerca de 43%. A gente estava conversando nos bastidores e é muito interessante porque eu falei, há distorções nesses dados porque há muito movimento de autodeclaração e o busca também desses empreendedores para serem vistos, né? Estarem em evidência nesses levantamentos que normalmente são feitos junto com editais, enfim, para olhar para esses empreendedores. No Rio de Janeiro, a gente deu umas pinceladas no bloco passado sobre o perfil desses empreendimentos que surgem e a conexão, né? A gente tem um território muito misturado, então essas soluções sociais surgem dentro da favela e olhando também todo o potencial que existe ali dentro e problemas que existem para serem solucionados. O que a gente pode falar do perfil do Rio de Janeiro, aí puxando mais a sardinha para o nosso lado do estado do Rio de Janeiro? Bom, no Rio de Janeiro ele possui uma característica que é da economia criativa, né? Então a gente tem muito a questão da arte, a questão da moda, do turismo, da gastronomia. Nós observamos que esses são os tipos de negócios que normalmente surgem dentro desse contexto. Interessante com relação ao perfil que quando a gente fala dos negócios de impacto social, normalmente os que se evidenciam nesses dados, né, e aí eu estou falando aqui da média, tá, são negócios que normalmente são criados por pessoas que não necessariamente vêm da periferia, mas o foco é a periferia. Então, são normalmente jovens que estudam, que, enfim, têm uma possibilidade de se conseguir algum tipo de investimento e pensam, se formaram em boas universidades, pensam em soluções para aquele território. Normalmente, esse tipo de negócio, né, de quem está fora, olhando para o território, se evidencia mais. Tá? Quando a gente observa os dados, o porte do negócio, isso é mais evidente. No entanto, começa-se agora, e aí o CIEDS tem trabalhado muito nisso, numa perspectiva de jogar a luz, né, de jogar um holofote em cima dos negócios que surgem dentro da própria periferia. E a gente pode lançar assim como um dado, uma informação que provavelmente eles apareçam mais porque estão mais conectados e dialogando com as instituições de uma maneira geral? A gente pode dizer isso? No estudo que eu fiz para escrever o livro, eu identifiquei uma gama muito variada de pessoas. Você tem desde jovens que fizeram universidade e que estão insatisfeitos com suas carreiras, que não querem entrar num cargo, numa empresa tradicional e que têm o anseio e estão sintonizados com os problemas sociais. Você tem jovens que já têm empresa, que já são empreendedores, já têm experiência de empreendimento e que também estão insatisfeitos e que também têm uma visão social, têm empatia com o público frágil e de baixa renda, etc. Como também profissionais liberais muito bem-sucedidos que também querem atuar para esse segmento de público mais fragilizado, com menores condições econômicas e sociais. Então, você tem, por exemplo, a doutora Vera Cordeiro, aqui no Rio de Janeiro, que é médica, e ela atendia no Hospital da Lagoa. Então, ela ficava muito impressionada com o problema das crianças da favela, principalmente da favela Dona Marta, ali em Botafogo, que ela tratava essas crianças com os mais variados tipos de doença e um mês depois elas retornavam para o hospital porque não tinham sido curadas. E ela foi investigar por que tanta reincidência das doenças nas crianças. E ela verificou que são as condições de vida daquelas pessoas. As pessoas não comem direito, a casa não tem higiene, etc, etc. Então, ela criou uma ONG, um negócio de impacto, para criar um sistema de apoio a essas famílias em vários aspectos, ajudar os pais a terem emprego, a terem carteira de trabalho, oferecer um programa de saúde para essas crianças, oferecer um apoio escolar para essas crianças. Então, é uma iniciativa muito bem sucedida, tem mais de 20 anos essa organização. E você tem gente de todas as áreas, você tem advogados que estão atuando na área jurídica com negócios de impacto, você tem engenheiros, quer dizer, você tem uma gama muito variada.
variada de gente. Quando essas estruturas se organizam, normalmente elas viram organizações não governamentais ou OCIPs, que foi uma denominação mais moderna. A gente ainda não tem, como em outros lugares do mundo, uma categoria para esses negócios de impacto com toda a complexidade, até para trabalhar também a questão da sustentabilidade desses negócios, né? Isso é muito importante, é um aspecto muito importante. Já avançou muito isso na Europa, na Inglaterra, na França, na Espanha, em vários países, já se criou uma categoria jurídica específica para os negócios de impacto, mas é uma organização com CNPJ voltada para o impacto social. E nós temos esse movimento já agora no Brasil, já atuando na área legislativa, para se criar uma categoria que primeiro identifique essas organizações. E na medida que elas são identificadas, elas podem usufruir de programas específicos voltados para ela, programas públicos de financiamento, incentivos fiscais, etc. Porque sem essa diferenciação, fica difícil essa organização pleitear qualquer apoio, principalmente porque elas estão competindo no mercado, igualmente a qualquer empresa, e, no entanto, elas, como não são focadas em lucro, elas às vezes não têm competitividade. E muitas vezes elas não podem ter acesso a certos benefícios fiscais, etc., porque não são empresas tradicionais, ou porque são organizações sociais, etc. Então, é de extrema importância para o desenvolvimento desse campo de negócios e dessas organizações que elas tenham uma categoria jurídica específica. Nesse contexto, assim, existe uma força-tarefa das finanças sociais, na verdade, buscando elementos para poder criar formas de financiamento desses novos negócios, mas como as ONGs tradicionais, e o CIEDES trabalha muito dentro dessa categoria, estão vendo essa questão e estão dialogando com essas mudanças que podem ocorrer no cenário nacional? Isso é um grande desafio, porque, de fato, há essa tendência. E a saúde de criança é um bom exemplo disso, né? Assim, que inicia-se com um intuito, né, social, de gerar um impacto, de solucionar uma questão, enfim, mais ampla da sociedade, mas acaba se caindo nessa questão da ONG, né, da OCIP e tal. E aí, no que tange a sustentabilidade, né, que é como que eu monto, de fato, uma organização, que aí, no caso, é uma associação, né, sem fins lucrativos, e fico dependendo de um financiador ou de um edital do governo, alguma coisa desse sentido, né? Aí você tem uma desconfiguração dessa perspectiva do negócio em si. E aí há que ser muito criativo para gerar novas formas. Falamos em um outro programa, tivemos a oportunidade de falar sobre aprendizagem profissional, né? Assim, que é um mecanismo legislativo, né? Uma lei que obriga as empresas a contratarem aprendizes, né? E a organização formadora ela é remunerada, né, por essa formação, ou seja, à medida que eu coloco jovens no mercado de trabalho, né, jovens em vulnerabilidade social, a empresa ela acaba pagando uma taxa para essa organização. Então, à medida que eu vou impactando, ou seja, que eu vou colocando jovens em vulnerabilidade no mercado de trabalho, há uma remuneração envolvida nisso. Aí, nesse sentido que a gente cria a Rede Pro Aprendiz, no CIEDES, que é um mecanismo de impacto social, de empregabilidade para jovens em vulnerabilidade, ressocialização de jovens em medida socioeducativa, mas que de alguma forma gera-se uma receita sem a necessidade de eu ter obrigatoriamente um patrocinador. Isso estou dando um exemplo, né, assim, de mecanismos que a gente utiliza para que os projetos sociais eles comecem a se caracterizar mais como negócios sociais, ou seja, que tenham a capacidade de gerar, por meio do seu próprio modelo, uma remuneração sem a necessidade de se vincular ou de se sujeitar aos patrocinadores. É bastante desafiador, né? Eu acho que esse é um grande caminho que a gente tem que buscar, porque o fim social, às vezes, ele esbarra nessa questão da sustentabilidade financeira. Por isso que esse olhar sobre o território, né, e de pensar nesse potencial econômico, né, que tipo de demandas que existem aqui, que elas possam, de alguma forma, ser remuneradas, ainda que de baixo valor, né, em baixa medida, mas que o meu modelo de negócio, aí entra as técnicas de empreendedorismo, entra a técnica business puro, né? Como que eu consigo modelar isso de tal forma que sugere uma sustentabilidade? Que o bolo de pessoas, né, a grande margem de pessoas pagando pouco, consiga me dar a sustentabilidade desse negócio. É aí que a gente consegue casar a técnica de negócio com, de fato, o impacto social que a gente quer gerar. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.
No bloco anterior, a gente falava sobre a questão da sustentabilidade, né? Como pegar negócios que já estão se desenvolvendo ou ações de impacto que já estão no território e dar sustentabilidade para que elas possam estar em uma categoria que provavelmente vai ter que ser modelada, né? Está se discutindo isso em Brasília, uma categoria que consiga olhar com equilíbrio para o impacto e para o próprio negócio e para as formas de financiamento que podem surgir a partir daí. Em termos de formação mesmo da sua pesquisa que deu origem ao Guia para os Empreendedores, o que a gente tem de mecanismos de capacitação para esses jovens e não tão jovens, por esses profissionais que olham para a questão social e têm como propósito nos seus negócios gerar esse impacto na sociedade? O primeiro grande desafio de uma pessoa que quer empreender nessa área de impacto social é conhecer as demandas sociais. Como é que eu tenho acesso às informações e à realidade dessas organizações, dessas pessoas, dessa população, se eu não estou próximo a elas, se elas não fazem parte do meu cotidiano? Então, se nós formos estruturar um programa de capacitação, vai ter que abordar essa questão de como é que ela se aproxima dessa realidade, seja através de pesquisas formais ou através de própria iniciativa pessoal de se envolver com essas comunidades e para fazer uma pesquisa in loco, né, uma pesquisa empírica e conhecer o que precisa, o que essas pessoas precisam e que tipo de produto ou serviço eu vou oferecer para essas pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, também muito importante, é ela entender de políticas públicas. Em geral, uma organização social ou um negócio de impacto, ele, de alguma maneira, ele vai vai atuar num campo de política pública. Que áreas, por exemplo? Educação. Né? Então, ele tem que entender quais são as políticas do governo em relação à educação, quais são as carências na área educacional, do sistema educacional como um todo, quais são os problemas dos professores, dos alunos, das famílias, etc. Então, ele tem que conhecer as políticas públicas. A gente usa uma expressão técnica, a gente diz, o negócio de impacto, uma grande parte deles é operador de política pública, ou seja, ele vai ser um prestador de serviço para o governo numa área específica de saúde, educação, por exemplo, que são as áreas mais comuns. A terceira parte, aí já é uma parte tradicional da capacitação de qualquer empreendedor, que aí você tem inúmeros cursos sendo oferecidos, o próprio Sebrae é um agente de capacitação, as escolas, as universidades, né, oferecem inúmeros cursos de empreendedorismo no Brasil, é uma formação clássica a respeito disso. Então, eu acho que o começo de tudo é a motivação do empreendedor. Eles têm que estar motivados e comprometidos em atender aquela demanda social e depois ele vai e busca qualificação. Bom, complementando a professora Tânia, né, o meu lugar de fala é o lugar de quem trabalha com os jovens, especificamente dentro das periferias, dentro das favelas. Né? E o nosso trabalho é na perspectiva de como eu consigo dar condições para que esses jovens, que talvez não tenham tanto acesso assim a recursos, a cursos, etc., possam ter em si essa capacidade de empreender ou de endereçar suas próprias questões sociais. Então, aqui a gente já está lá dentro, né? É quem já está vivenciando ali o dia a dia das questões sociais. E o primeiro passo que a gente sempre atua em nossa capacitação é uma perspectiva de protagonismo, né? Então, é fazer com que esses jovens de periferia eles tenham em si, né, uma força para que eles consigam empreender, para que eles arregassem as próprias mangas e não fiquem na dependência do governo, dos agentes externos ou do próprio empresariado que vai lá solucionar os seus problemas. E eles têm uma vantagem com relação a isso, né, quem empreende de fora, é que eles vivenciam. É o conhecimento do território. É conhecimento do território, é conhecimento do problema, eles estão ali no dia a dia. Né? Então, se eu consigo me conectar, se eu consigo trabalhar colaborativamente e ter um olhar mais crítico sobre aquele problema que eu vivencio no meu dia a dia, soluções surgem. Né? E a gente sempre tem essa lógica da inversão da pirâmide, né? Da gente olhar mais para a base. Né? Porque a gente tem uma lógica, a lógica do mercado ela é muito traiçoeira nesse sentido. Né? São poucos ali no topo da pirâmide pensando em soluções para a maioria. Então, quando a nossa perspectiva é como é que eu consigo ter um olhar mais crítico assim, e estimular essa base para que eles criem as próprias soluções para os seus problemas que se arrastam ao longo de anos. Então, passa por essa perspectiva de um olhar mais crítico para o território e para essa ação do protagonismo. Agora, um segundo momento é a ampliação do repertório.
Nós temos experiência com jovens aqui no centro do Rio, aqui no Morro do Pinto, Gamboa, Santo Cristo, aqui pertinho, que eles nunca tinham ido na Avenida Rio Branco. Então, como que eu consigo fazer com que esse jovem empreenda? Como que eu consigo trazer inovação para um jovem que mora a 800 metros de um local e nunca caminhou ali, né? Então, tem as barreiras sociais ali. Então, quando eu tiro esse jovem, quando eu falo desse território, quando eu começo a fazer com que ele tenha acesso à cidade, que é um direito dele, né? Quando ele começa a circular, quando ele começa a ver gente diferente, se conectar com esses outros atores da cidade, a probabilidade dele ser ainda mais inovador, dele conseguir se conectar com uma política pública ou apoiar esse empreendedor de fora que não conhece a favela, que não conhece a periferia, aí que você tem a inovação, aí que de fato os negócios se evidenciam. Uma das coisas que eu percebo também quando a gente começa a debater o que são negócios de impacto é a questão do que o impacto tem que ser medido, quer dizer, tem que estar dentro também do discurso do próprio empreendedor, que tipo de impacto ele gera, qual é a proposta que ele está apresentando e o resultado em cima daquilo, que também é algo muito complicado dentro do cenário brasileiro, porque a gente se acostumou a medir impacto pelo olho, né? Então, às vezes é o impacto que eu consigo ver e a gente não é muito preciso em estatísticas e dados, em desenhar um cenário anterior para dizer o que mudou a partir daquela ação. Então, assim, tudo isso também faz parte de informações que vão precisar estar dentro da sacola de ferramentas desse empreendedor. Eu vejo duas maneiras de você avaliar impacto. Tradicionalmente, as organizações sociais, elas avaliam o impacto da sua iniciativa no contato direto com essa população, no olho a olho. Quer dizer, ela está vendo que aquelas crianças estão mais saudáveis. Como a doutora Vera, ela percebeu que as crianças não retornavam mais ao hospital. Ela percebeu que essas crianças engordavam, ganhavam peso, porque elas tinham uma alimentação melhor. As mães já tinham renda, porque ela apoiou essas mães a acharem emprego, etc. Então, é no olho a olho. Não tem nada de fazer pesquisa, porque ela está ali, cotidianamente, ela está presente na vida dessas pessoas. As pessoas que trabalham naquela organização estão presentes ali e constatam diretamente o impacto. Porém, quando você está falando de recursos públicos que são direcionados a essas iniciativas, quando você está falando de recursos privados de investidores que estão apoiando essas iniciativas, naturalmente existe uma demanda de avaliação formal por meio de pesquisas empíricas e quantitativas, para avaliar o impacto daquela iniciativa na medida que há investimentos comprometidos com isso e há recursos públicos comprometidos com essas iniciativas. Então, passa a ser uma responsabilidade do empreendedor social oferecer aos investidores, ao governo e à sociedade, um retorno concreto, objetivo e fidedigno do impacto efetivo que essas iniciativas estão gerando. Porém, isso ainda no Brasil está difícil. Por quê? Porque é caro fazer essas pesquisas. Não são pesquisas que avaliam resultado de curto prazo, elas precisam um tempo para você avaliar o impacto efetivo, que é o que a gente chama de impacto de médio e longo prazo. Se efetivamente aquela família recuperou o seu estado de fragilidade nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, a gente não avalia impacto social em 6 meses, né? Então, essas avaliações, elas são extremamente necessárias, porém os investidores sociais hoje não têm recursos, às vezes, para bancar essas pesquisas. E exige técnica, exige de know-how, exige pessoal técnico para fazer essas pesquisas. Daí uma ampliação aí desse ecossistema, né, que é um termo muito utilizado quando a gente fala de empreendedorismo, e de envolvimento também das universidades, de institutos de pesquisa e de informação, para poder levantar também dados e gerar acesso desses empreendedores a esses dados, né? Então, a gente está falando aí de provavelmente um programa que vai ter continuidade, porque, infelizmente, ele chegou ao fim. Não deu nem tempo da gente começar verdadeiramente, assim, a mergulhar sobre o tema de negócios sociais, mas foi muito importante dar esse cenário e mostrar que existem, já tem gente... já tem pesquisadores e instituições olhando para esse novo cenário e que podem contribuir em discussões quando a gente evoluir em Brasília e trazer essas questões também aqui para o Parlamento do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, Tânia, obrigada, Vitor, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui.